Gente, terceira aula. Nessa aqui eu quero abordar com vocês o espírito. Você tem um espírito dentro de você. Isso é ruim? Corpo, mente, espírito, encarnado em você. Então, dessas situações, existem muitas situações em que as pessoas esquecem que elas têm uma alma dentro de si. Quando eu digo que as pessoas pouco falam sobre espiritualidade, é porque as pessoas geralmente têm aquela situação de rezo para Deus, falam com Jesus. Eu faço muito isso. Eu tenho também outros santos, tá? Então a gente fala de Nossa Senhora, no Candomblé, Oxum, Oxóssi, Omolu, Oxalá, os gregos, na épocas antigas, Zeus, Afrodite, Hera. Hoje em dia nós temos Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, que é Nossa Senhora, a chamada Mãe de Todos. Nós temos Cristo, Jesus. Em determinadas épocas, em regiões do mundo, a história nos conta que eles só foram mudando de nome, mas eles são os mesmos. E toda vez que nós falamos de espiritualidade, cada um na sua crença, né, reza para Deus, o principal e o maior de todos, para nós, o Pai de tudo que existe. Cientistas, como eu disse, toda vez que eles vão se aprofundando em seus conhecimentos, mais eles acreditam em Deus. Até mesmo aqueles que ateus se diziam, deixam de ser. Porque é uma coisa que talvez seja mais fascinante da vida que temos. É você procurar no universo, na observação, telescópios que nós temos virados para cima, o Hubble que está orbitando e outros que virão agora em sequência, a origem de tudo. Eu, por exemplo, quero falar para vocês, saindo um pouco do contexto, mas estando dentro do contexto, sobre uma coisa que é fora das imaginações. Você sabe o que é necessário para se formar ouro? Aquele ouro da aliança, aquele que homem mata para poder ter, até não poder mais. Muitas vidas foram perdidas através disso. E outros se mataram garimpando para poder melhorar a vida. Enfim, o ouro. Alguém já soube ou já procurou saber de onde se forma o ouro? Então, toda a Terra, na realidade, ela é formada por uma nebulosa, explosão do universo. Espero que você já tenha visto isso. Então, material se agrupando, muito quente, e que devagar foi se resfriando, tanto que estamos podendo pisar, mas o núcleo da Terra ainda é muito quente, graças a Deus que não. Isso aqui era uma rocha, né? E, enfim, orbitando. O que tinha então nessa nuvem toda de poeira que formou a Terra, Marte, Saturno, enfim, tudo isso? É a formação do universo. Então é detrito, poeira, essas coisas todas. Dentre elas estava lá o ouro. Então nós temos aí N coisas e formando a Terra, inclusive a água, né? Muita água que temos. E nós temos aqui N, muitos, como se diz, ouro. Oi? Compostos químicos. Muitos compostos químicos. Através disso, minérios variados, né? Entre aqui no Brasil, nós muito famosos em minério, tirando a Vale do Rio Doce, que faz umas coisas sem necessidade. Isso não é uma crítica, é um fato. Então, o ouro se formou também no cosmos, no universo, nesse lugar ali. Mas o que era necessário? Aqui nós já estudamos, sabemos que precisa de uma temperatura muito alta para determinados materiais se fundirem e chegarem a isso. Então, cientistas especularam em várias vezes e uma pequena certeza de que para se formar ouro
é necessário que dois sóis em proximidade e estejam ali agoniantes, ou seja, vão explodir, vão acabar, se choquem. Eu disse dois, eu não disse um. Tá? Então eles se choquem e aquela explosão forma um quasar, que é raio de gama para um lado, raio de gama para o outro. Mas a temperatura disso foi tão alta que ouro se formou. Então quando você tem um ouro que você acha aqui na Terra, veio nessa poeira galáctica que formou a Terra, bacana isso, eu acho fascinante. Que você vê pessoas se matando por ele, para mim tem um significado diferente. Não que o dinheiro não seja bom, muito pelo contrário, a gente precisa muito para trabalhar, para viver, né? Mas o significado de como divino é isso. Você imagina que teve que dois sóis se colidirem e explodirem para formar aquilo, em função da grande temperatura alcançada e o ouro. Então quando você tem isso aí na mão, você imagina como Deus pensa, como Deus é grande. Então aquilo ali é uma prova de como Deus é grande. Os cientistas pensa muito nisso, e você que nem pensou, nem viu isso talvez, e já reza pra caramba para ele, saiba que tem muito mais coisas, espiritualmente falando, inclusas em pequenas coisas que você tem contato o tempo inteiro. Então, essa situação em que você achar que você não é uma pessoa divina, é muito difícil, porque você tem um espírito encarnado num corpo. Os dois são teus. É seu espírito encarnado no teu corpo. Isso é uma coisa que você deveria sim, levar muito em consideração. Porque é relevante você achar que você é algo, sim. E você é uma das principais criações que existem nesse universo. Porque até mesmo dentro do nosso corpo, que é onde eu quero chegar na terceira aula, na quarta aula, desculpe, é o termômetro de tudo, é o produto final. Se você então imaginar que você é dono de uma empresa, ou você trabalha em uma empresa, ela está vendendo alguma coisa para alguém. E aquele produto final é o mais importante. Então, se eu estiver vendendo televisores, o que é a importância da minha empresa? É eu entregar um televisor para o comprador que funcione como ela espera. Um hambúrguer, uma roupa. Então, este produto final aqui, nada chegou perto ainda. Nada que o homem tenha produzido chegou perto de um corpo humano. Por que é muito divino? Porque ele tem uma alma incrustada nele. Já pararam para pensar nisso? Essa alma também é você. Né? Então as pessoas dizem, quando morremos, para onde vamos? As pessoas que acreditam, cada um vê de uma maneira. Mas todos vamos para, queremos, né? E próximos de Deus. Então vamos falar sobre o que essa alma sofre. Porque ela também é você. Eu tenho dito para vocês N vezes em que, quando você passa aqueles dramas que eu falei na segunda aula, na sua mente, aquele sentimento ruim, sentimentos como amor, como ódio, como tesão, tudo isso, sentimentos como amizade, tudo isso é um estímulo proporcionado a você, em que você consegue pontuar como, você consegue diferenciar ele daquele. Por exemplo, amor e ódio, certo? Então, isso vai criar dentro de você um hormônio, tudo termina em hormônio no corpo humano. Toda vez que você tiver um pensamento, olha só agora, como é engraçado, como o cérebro funciona atuando no corpo e atua junto ao seu espírito. Imagina aí você, bem simples, um limão que você vai fazer alguma coisa, uma limonada, ou simplesmente jogar como em cima da linguiça que está servindo de petisco, um limão. Você cortou o limão aí, certo?
Agora você vai pegar o limão e colocar na boca e chupar. O que você sentiu agora? O gosto do limão. Certo? Aí você me pergunta, mas peraí, o que tem a ver com o espírito? Seu espírito já sentiu ali, porque o sentimento que você teve agora foi de uma coisa muito azeda, que você não curte. Tem pessoas que curtem. Eu sei, mas alguma coisa lhe trouxe. Você está encrustada nos teus sentimentos, no teu espírito, no que você é. A reação do sentimento no corpo humano é através de hormônios, tá? Então, dividindo a situação, o seu espírito carrega tudo mesmo. Ele é o final de tudo, o começo de tudo, o princípio de tudo, talvez. Porque ele consegue carregar as sensações corporais com as memórias mentais. Esse é seu espírito. Esse é o foco, a ligação entre o corpo e a mente. Então, vamos imaginar um pouco mais fácil, diferente para vocês, mas o quanto casual é tudo para nós e nós não levamos em consideração. Desde muito pequenos, vocês, antes, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas, as pessoas com mais de 40 anos. Eu tenho mais de 40 anos. Então, veja bem, rádio. Então hoje em dia nós temos a Jovem Pan, você sintonia no dial dela, vai lá para aquela numeração e você vai escutar a turma da Jovem Pan, certo? E os rádios de hoje em dia, no celular, você não tem ali um fio ligado, você não tem nada disso. Você tem a outra rádio, Transamérica, enfim, outras que veio. Você vai sintonizar aquela frequência e você vai ter as músicas todas, os comentários todos ali. Não é verdade? Tá. Então vamos falar da TV. A TV também. Tem TV a cabo, mas hoje nós usamos o sinal de Wi-Fi. Esse é mais forte. Através do Wi-Fi, você recebe no seu celular todas as notícias, todas as músicas também, tudo. E também temos aí o telefone, lindo e belo, maravilhoso, né? Você recebe também no seu celular a ligação aonde você estiver e sai andando. E conversando sem a mínima interrupção, dependendo do sinal, é claro. Mas, tudo isso num telefone. Bacana, não é verdade? O telefone, por um acaso, vocês duvidaram dele em algum momento? Ele funciona na sua mão, é casual. Você nem parou para pensar que você não vê as ondas do rádio. Você não vê as ondas do Wi-Fi levando aquele sinal. Você não vê nada disso. Mas, por que você acredita nisso? Porque ele está na tua mão, ele está funcionando, se você pagar a conta. Né? Se você não pagar a conta, cortam isso. Aí vamos pensar nisso depois. Mas, tudo isso, você usa tranquilamente e não parou para pensar que isso você não enxerga. Ali, naquele produto, você tem o resultado de um monte de coisa que você não enxerga chegando para você. Você não vê as ondas do rádio vindo para cá, nem o sinal do telefone, nada disso, um aparelho que não tem fio nenhum ligado, nada disso. Então, por que vocês duvidam do seu espírito? Recebendo notícias. Vocês não ligam para o seu sexto sentido? Aquele que quando vocês estão fazendo alguma coisa, você sente na hora, não vá. Mas porque tem um monte de gente dizendo vá, vocês não vão achar que eu sou bundão, aí você pega e vai e se ferra. Eles, não. Porque eles te empurraram e você, não posso ser bundão. Você foi lá, você não escutou o seu sexto sentido. Esse seu sexto sentido, posso falar mais disso em uma outra situação. Isso ali também é fascinante. Mas, por exemplo, esse seu sexto sentido é aquele anjo da guarda dizendo para você. Você pode chamar de sexto sentido. Ele estava te contando alguma coisa do estilo, não faça isso. E você não escutou o seu sexto sentido e se ferrou. Se você escutou, parabéns, você está ótimo aí. Eu
incentivam muitas pessoas a seguirem os seus instintos bons, né? Os ruins, tem muita gente com instinto ruim. Mas espiritualidade, ela é muito presente o tempo inteiro, gente. E nós temos o quê com isso tudo? Uma falta de consideração ou de falta de compreensão pelas coisas mais básicas que existem. Então o espírito é corrente e existe dentro de vocês? Sim. Eu falei na primeira aula sobre aquilo que eu vou puxar agora mais forte. A primeira incorporação. Você acorda de manhã e abre os olhos. Mais um dia que se vem. Aí você respira e nem nota. Você se movimenta, se coça e nem nota. Tudo para você é comum. Mas olha como tudo isso é divino. Você, quando abre os olhos, é como se você estivesse olhando por uma janela. É como se você estivesse olhando um filme na televisão, gente. É seu espírito incorporado no seu corpo. E ele sofre pelo que se passa aqui e pelo que se está sentindo aqui. Então a gente vai definir o seu espírito como a união entre a sua mente e o seu corpo. Nele, tal qual a nuvem que nós guardamos as nossas fotos, vão estar lá guardados seus sentimentos, tudo que você passa. Então a gente vai chamar isso, fazendo uma pequena comparação, de nuvem, aonde ficam guardadas todas as suas informações, suas fotos, como eu disse, seus vídeos, aqueles que você tem do seu filho crescendo, do seu par passando, do seu pai e sua mãe, de um jogo, de uma vitória, de uma tristeza. Esse é seu espírito sendo gravado. E é esse aí que quando você abre o olho, esse é você. Esse é seu espírito. Então, ele é afetado com tudo que nós temos? Sim, ele é afetado sim. Ele é afetado pelos teus pensamentos, que é por isso que eu disse na segunda aula, gente, vamos cuidar melhor do que se pensa. Não, vamos agir melhor e prestar atenção no seu ato para melhor pensar. O seu movimento mostra que você, de fato, alguma coisa está agindo por você. E eu espero que você veja isso de uma forma positiva. Porque até mesmo quando você está depressivo, esse movimento mostra que você, de fato, está reagindo. Só que você não nota. Mas isso tudo está sendo gravado ali no que nós podemos chamar de seu espírito. Aquele que você via Wi-Fi, não nota quando liga o rádio. Toda essa comparação e as suas memórias na nuvem, esse é você, esse é seu espírito. Esse que quando você abre o olho, de novo, fecha o olho. Quando você tem as lembranças mais felizes, é aí. Quando você se for, nós acreditamos que nada se perde, tudo se transforma. Como eu contei para vocês a história do ouro, naquela explosão apocalíptica entre dois sóis, maravilhosamente, não, era uma explosão, é horrível, não, de lá saíram coisas divinas, o ouro, por exemplo, uma delas, por isso que para mim tem um outro significado. Então, tudo, quando nós terminamos, no universo, no meu modo de ver, as energias não se cessam, elas só se dispersam em determinados fragmentos de determinadas coisas, determinadas ondas, como sinal de Wi-Fi, como nós falamos de novo. Então o seu espírito é onde vai estar gravado tudo o que você fez, todo o seu ser, todo o seu desenvolvimento desta vez que você passou por aqui, dessa vez que você esteve encarnado em um corpo para ter as experiências, para evoluir o seu espírito. É esse aí, com esse sinalzinho bacana. E nem falha o Wi-Fi pra gente, né? Não é engraçado? Isso aí é uma coisa diferente. Porque, sobretudo, a raiva que passamos, etc. e tal, as alegrias que sentimos, tá aí esses sinais do celular, né? Que de vez em quando não pega. O nosso não falha. E às vezes, quando falha, corremos para outras coisas. Né? Aí, requerimento.
vamos falar do corpo. Porque não existe uma mente sem um corpo. E nessa situação é que nós temos que começar a olhar um todo, porque nós somos um todo. O ser humano é isso. O ser humano é a gratidão entre harmonias. Harmonia que é a proposta da gente ter que conseguir conciliar e chegar. O seu espírito é o elo perfeito entre os dois. Por isso eu estou falando aqui, falei primeiro da mente, agora eu vou falar do espírito e por último eu vou falar do corpo. O espírito está no meio. Para mim, a grande liderança dentro de você veio de um cara chamado Jesus. Ele, independente do que se diz, que se prega, na realidade, hoje são estudos comprovados, tá? Eu estou falando para vocês sobre história recente, vamos lá, entre papiros e os historiadores encontraram, arqueólogos, enfim, muitas coisas nas últimas 2 décadas. E sobre isso, muito sobre a vida de Jesus de fato. Não a contada na Bíblia católica. Temos várias Bíblias. E eu não estou discutindo religião. Eu estou falando sobre história real. A história encontrada hoje, porque nas décadas passadas, nos séculos passados, antes de Cristo e depois de Cristo, nós sabemos que guerras, impérios, todo mundo que ganhou a guerra é dono do império. E nenhum império foi para frente, porque tudo tem um começo, meio e fim. Então, estamos falando do Império Romano, do Otomano, enfim. Grandes conquistadores como Gengis Khan, Alexandre, os Césares, que foram vários Césares. Então, inclusive, daí nasceu-se a religião católica. Foi Constantino, um imperador romano, devoto do cristianismo, mas que muito prudentemente descobriu que era mais fácil governar pela fé do que pela espada. Era mais barato. Mas ele teve os sinais, ele era cristão de fato. E ele era um imperador, ele precisava conduzir uma nação. Não discuto sobre isso. Mas, nessa época, muito sobre a história de Jesus foi escondida, porque no ato da criação, ele escolheu os salmos, que ele iria compor a Bíblia católica. Por quê? Porque ele queria, mais uma vez, controlar as pessoas. Então a Bíblia judaica, o Torá, essa é a Bíblia mais antiga. Obviamente. O judaísmo é uma das religiões mais antigas. A primeira religião dada na Terra, até mesmo pela história que nós sabemos que o ancestral, primeiro encontrado no planeta Terra, da África. Então não é nada difícil dizer que a primeira religião é o candomblé. Do candomblé, nós temos tibetanos que aconteceram, que é muito próximo, ainda vida acontecer, budismo. Depois do budismo, judaísmo. Outras vieram mais, o catolicismo lá na frente, que foi criado, como eu disse, pelo Constantino. Constantino, imperador romano, de novo, governar pela fé é mais fácil do que pela espada. Mas o ato dele, de criar a Bíblia dele, foi escolher os salmos. Então ele deixou muitos de lado. E ficou com 4. Só que ele, para não ter problema, ele mandou matar, na época, os monges, que não eram padres, né? Os monges que tinham os outros salmos, que eram dos outros apóstolos e de outros pensadores. Enfim, Bíblia Católica criada. Nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, foram encontrados muitos desses papiros antigos, porque no ato de que souberam que eles iam perder todos esses relatos, os monges esconderam-os em potes e em cavernas. E hoje a história comprovadamente sabe muito mais de como Jesus realmente viveu. Então, a coisa mais linda que eu tenho a dizer sobre Jesus é que para mim não existe entre seres vivos e espírito, que é a ligação, porque ele esteve aqui com a gente, é que ele ensinou para todo mundo, que ele defendia, até por isso ele sofreu o que sofreu, que quando Deus criou a gente, a ideia de Deus era que todo mundo tivesse a possibilidade de se desenvolver.
Então, inclusive os cientistas hoje, eles descobriram uma molécula dentro de nós que eles chamam partícula de Deus, molécula de Deus. Todos nós temos dentro. E toda vez que nós ficamos felizes, que nós buscamos coisas boas, ela entra em ação. E quando nós estamos tristes demais, ela também entra em ação. Essa partícula divina diz que Deus está dentro da gente e que nós somos um pedaço dele. Eu acredito nisso. Mostra lá nos papiros de Jesus de como ele viveu de fato, que o que ele queria ensinar todo mundo era que todo mundo era capaz de se desenvolver espiritualmente dentro de si e elevar-se a ponto de até mesmo fazer coisas parecidas com o que ele fazia. Ele acreditava nisso. E ele chamou isso de uma coisa próxima, e todo mundo jogou de uma forma diferente em função das religiões, mas ele chamava isso de gnose. Um ser gnóstico é aquele que se desenvolve, ou melhor, que desenvolve a divindade dentro de si. Uma coisa que é muito praticada no budismo, porque desenvolver-se corporalmente dizendo, e espiritualmente, mentalmente, espiritualmente, é isso. A gnose que Cristo tanto pregava para todo mundo. Se vocês verem a obra dele, é tão bonita. Eu aconselho para vocês, poxa, vamos ver. Existem hoje historiadores falando muito sobre realmente a vida dele. E o que ele fazia era isso. Ele queria que todo mundo se desenvolvesse. Que para ele a igreja era em qualquer lugar, em todos os lugares ela estava. Não era dentro, pura e simplesmente, daquela construção. Podia estar aonde o ser humano estivesse. Falando do Espírito, esse cara para mim é o maior de todos os mestres, porque ele esteve aqui. Os outros também, sim, mas ele é o que nós temos a presença maior. E ele, enfim, na palavra certa para mim, divino é. Eu não estou dizendo a quem não acredita em Cristo que eu estou levando ainda. Todo mundo tem direito de acreditar e seguir a religião como cada um siga. Mas eu estou abrindo meu coração para vocês. Então, depois que eu falo da sua mente trabalhando, o teu espírito está sendo gravado, tal qual os pequenos exemplos que eu tenho dado para vocês sobre a vida que nós levamos, com o celular, por exemplo, tudo que ele nos traz. Você não vê nada disso, mas você sabe que existe. E se você acredita no sinal do Wi-Fi que chega para o seu celular, por que você não acredita no teu espírito, na tua alma e na tua elevação? Isso é possível, sim. Porque nós somos isso. Espiritualidade não é porque você não vê que você diga que ela não existe. Ela existe. E a sua primeira incorporação é a que mais me interessa. Então vamos trabalhar nisso. Perfeito? Então, encontro vocês para a quarta e última aula dessa sequência, dando para vocês uma grande ideia do que de fato formou o meu conceito de vida. De novo, corpo, mente e espírito. Tá certo? Apesar de que na sequência do que eu estou falando, eu estou colocando o espírito no meio. Mas eu já expliquei por quê. Mas vamos lá? Vejo vocês na última aula, gente. Obrigado.